Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui sintonizados. O programa Sintonia vem se mostrando um programa que leva sempre boas notícias. As pessoas me ligam, agradecendo o tema escolhido. Então, ele é bastante diversificado. A cada quinta-feira, nós podemos trocar essas informações e eu espero que esteja fazendo bem a cada vez mais e mais pessoas. O tema que nós trazemos hoje para o Sintonia, eu acho que é uma unanimidade, que é algo a se cuidar. Nós vamos falar da segurança e da saúde e como prevenir, porque é melhor prevenir do que remediar. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Jorge Lordello. Aliás, já avisei que eu não vou chamar de doutor, tá? E ele vai dar agora o seu boa tarde aos nossos internautas. Jorge. Boa tarde, Beth. Boa tarde aos internautas. Nós vamos passar aqui uma hora para que as uma pessoas hora. também possam fazer perguntas para a gente e falar sobre um tema que eu gosto, que é prevenção, tanto de segurança como saúde, que é algo que realmente eu pratico no dia a dia, e a gente vai poder passar um pouquinho dessa experiência para você. Então, o Jorge, eu vou falar um pouquinho dele, depois ele vai falar realmente quem é Jorge. Ele é apresentador do programa Operação de Risco da Rede TV, escritor, especialista em segurança pública e privada, e foi o primeiro a estudar no Brasil o fenômeno da violência urbana. Ele chegou a entrevistar mais de 1.200 ou 12.000? 1.250. 1.250 marginais e cerca de 2.000 vítimas, é isso? Nossa! É verdade. Com o intuito de criar técnicas de ordem preventiva e como ensinar as pessoas. Eu percebo aqui que ele é autor de diversos livros que já foram lançados em mais de 28 países. E já estou cobrando, porque todos que vêm aqui, que são escritores, eu ganho um livro. Como o meu não veio dessa vez, você está me devendo, hein, Jorge? Com certeza. Jorge, fala uma coisa para mim. Lógico, eu pesquiso sobre quem eu vou entrevistar, né, porque eu preciso entender um pouquinho. O que nós vamos falar? Do Jorge escritor ou do homem Jorge? Fala para mim. Olha, acho que a gente pode fazer aqui pôr tudo no liquidificador. Vamos lá. Eu gosto muito de passar a minha experiência de vida, que de uma maneira ou de outra, ela serve como exemplo em algumas coisas para as pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Eu adoro rede social. Twitter, Facebook, Instagram, adoro. E eu diariamente eu fico postando coisas muito bacanas sobre segurança e sobre saúde. Vou te dar um exemplo sobre saúde. Eu gosto de ter uma alimentação saudável, eu gosto de fazer ginástica, e eu fico incentivando as pessoas nas redes sociais a terem uma vida saudável. Porque você tendo uma vida saudável, você tem um raciocínio melhor, uma dinâmica melhor, uma energia melhor, e sua vida fica melhor. Ok. Sem dúvida. E eu lancei na internet uma campanha que eu chamo Fora Salgadoces, que na realidade eu tento mostrar para as pessoas que você pode escolher entre uma alimentação mais saudável do que comer, por exemplo, que muita gente gosta, que é uma coxinha ou uma empadinha. Ok. Você não faz ideia, Beth, de quanta gente que me segue, que hoje passou a emagrecer, a fazer ginástica, a levantar mais cedo, porque ela viu numa figura pública nas redes sociais, dando algumas orientações que eu digo que é como se funcionasse como um empurrão. A pessoa precisava de uma mensagem, eu sempre coloco de uma forma lúdica, de uma forma engraçada, e muita gente fala, poxa, esse cara está certo. E eu vou, a partir de hoje, Você ter criou uma vida diferente. mobilização, né? Uma mobilização. Então, eu gosto muito de falar sobre prevenção, sobre criminalidade e relação à saúde. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje eu estava almoçando, eu vi uma moça colocando uma bolsa atrás da cadeira. E muita gente sabe que essa bolsa pode ser subtraída. Sem dúvida. Eu, sem a pessoa perceber, é claro, eu tiro uma foto, sem mostrar o rosto dela, eu posto nas redes sociais de uma maneira assim engraçada, mostrando para eles o seguinte, olha, a maneira de carregar essa bolsa dessa maneira, ela pode perder a bolsa dela. O que você tem na sua bolsa? Como você se sentiria, Beth, se tudo que você tem na sua bolsa fosse subtraído? Parar na mão de alguém, né? Te daria uma série de dor de cabeça. Então, eu fico constantemente nas redes sociais cutucando as pessoas para a saúde e para a segurança. Jorge Lordello, você foi vereador? Fui também. Em que período? Em Suzano, durante 8 anos. E agora em São Paulo você não... Não, hoje eu sou na Rede TV. Não se habilita? Porque nós estamos Não precisando tenho vontade. melhorar um pouquinho, né? É verdade, mas não tenho vontade. E o Jorge escritor? Fala um pouquinho dos seus livros. Então, eu comecei a escrever, eu trabalhava numa delegacia, onde tinha uma repórter chamada Simone Leone, ela fazia polícia.
E um dia ela falou para mim, ô Lordelo, você não quer escrever um texto sobre segurança, babá? E eu peguei, eu falei, olha, eu não levo jeito para escrever. Nossa, Eu imagine entendi- se levasse. Eu entendia que eu realmente não, eu achava que não levava jeito. Eu escrevi um artigo, foi publicado no Diário de Suzano, repercutiu, ela falou, Lordelo, repercutiu, você não quer escrever outro? E assim eu comecei a escrever outro, escrever outro. E em matéria de crônicas motivacionais e dicas de segurança, eu completei ano passado mais de 20 anos escrevendo sistematicamente, semanalmente. E a partir daí, eu descobri um dom de escrever e comecei a lançar os meus livros. Então, uma pergunta, você não fez um compêndio dessas crônicas para transformar num livro ou você já fez isso? Então, 3 dos meus livros são compêndios das melhores crônicas, mas eu resolvi, porque o que acontece? O livro não é uma coisa barata, nem todo mundo pode comprar. Né? A pessoa tem que comprar, ela tem que vir via Sedex, tudo isso tem um custo, tem gente que não pode pagar. Eu resolvi fazer um site, que é o cronicasdolordelo.com.br, onde eu tenho lá todas as minhas crônicas separadas por temas. Sim. E a pessoa pode, fica aqui uma dica para você que nos assiste. Pode passar aí o site. Cronicasdolordelo.com.br. Se você tiver algum problema de ordem emocional, por exemplo, felicidade, autoestima, depressão, inveja, falta de dinheiro, seja o que for, você vai encontrar no meu site um tema, você vai clicar e você vai ter lá 30, 40, 50 crônicas voltadas para aquela finalidade. Está me parecendo psicólogo, terapeuta, não é Quase, não, né? adoro. Quase. Não, mas você estudou para isso? Não. Se não É fosse, intuitivo. se eu não fosse formado em Direito, eu teria feito Psicologia. Na verdade, eu brinco que eu sou um discípulo do Larry Ribeiro, escrevi vários livros com ele, sou amigo dele, fiz todos os cursos dele, tenho formação na área de neurolinguística, aprendizado acelerado e outros ramos da psicologia, e em razão dessa experiência também de vida, eu me atrevo a escrever na área emocional. E as pessoas realmente gostam, porque eu escrevo de uma maneira muito suave, de uma maneira muito leve. Eu já sou testemunha disso, andei vendo. Sem complicações e sempre tentando passar uma ferramenta para a pessoa colocar em prática. E então, já percebi que a sua virada da chave foi alguém te convidar para escrever um texto, deu certo, você não parou mais. Isso. Tudo na vida é um empurrão. Na realidade, as pessoas te dão um empurrão, você vai ou você não vai. Por escolha, né? A gente pode falar de empurrão, a gente pode falar de conselho, você pode ser um toque. Ou seja, alguém aonde você sente que tem autoridade para falar, você ouve, você fala, pô, esse cara falou um negócio sério. Poxa, o que esse cara está falando, eu acho que realmente... Levou a pessoa a pensar sobre Levou a aquilo, pessoa a né? refletir. Uma coisa importante, Beth, tem gente que fala assim, Lordelo, eu sou tímido. Lordelo, eu não sei falar em público. Lordelo, eu não sei escrever. Eu pensava que eu não sabia falar em público, eu pensava que eu não tinha dom para escrever, e eu descobri que você pode criar o seu dom. Sem dúvida. Isso é muito importante as pessoas saberem. Você pode melhorar e se descobrir, e você pode falar em público se você quiser. Você pode escrever melhor se você quiser. Eu, quando comecei a escrever, talvez não fosse tão bom, mas escrevendo Foi 20 e aprimorando, tantos anos, é óbvio que você vai melhorar. Eu vou dar uma sugestão aqui. Existe um livro que é assim, as coisas que você não sabe que sabe. Foi o seu caso, você achava que não escreveria. Não tenho dúvida. Eu, por exemplo, como pianista, eu nunca quis ser pianista. E hoje eu só vivo através de ser pianista. Então é importante realmente a gente descobrir aquelas coisas que estão incubadinhas, né? E perceber que é o que nos faz felizes. Agora, né? Beth, qual que é o problema que a gente sente nas pessoas? Eu lido com gente. Como eu sou palestrante, eu lido com gente. As pessoas entram num círculo vicioso de vida, que a gente chama na psicologia de zona de conforto. Perfeito. Cada vez mais, as pessoas, em razão de suas decepções, dos seus traumas, das suas fobias, as pessoas se recolhem e elas passam a deixar de arriscar, passam a deixar de tentar. Congelam, né? Passam a deixar de sonhar. E quando a pessoa vai fazendo isso, ela vai envelhecendo, independentemente da idade. Tem jovens velhos, né? Não tenha dúvida. Tem Tá jovem muito. velho e tem velho velho. Eu vou dar um exemplo bacana. O meu barbeiro, o Laerte, o meu barbeiro tem 67 anos e ele é um super esportista na área de corrida. Ele é maratonista. Ele viaja Poxa, o que mundo bacana. inteiro, ele treina quase todos os dias. Você vai conversar com o Laerte, ele é uma pessoa extremamente jovem, porque é um super esportista. Ele descobriu no esporte o ponto de equilíbrio dele. O que a gente se entristece é que algumas pessoas fazem o quê? Elas passam a não acreditar mais nas pessoas, não acreditar mais nos seus potenciais, e elas vão recrudescendo. E elas vão, aí sim, elas se envelhecem e ficam doentes. Porque quando você perde aquela luz interior,
quando você perde a capacidade de sonhar, você vai morrendo aos poucos. Vou fazer uma metáfora que serve assim: as pessoas que param de agir, param de sonhar, param de ir ao encontro dos seus sonhos, ocorre como a hélice de uma lancha, que a craca, os moluscos vão depositando, você não vai lá dar uma girada naquela hélice, vai petrificando, chega uma hora que não roda mais. Então, isso a gente vê muito. Eu convivo muito, eu dou aulas, eu também faço palestras, e você percebe que a pessoa fala, mas não vou conseguir, não vai dar certo. E, no entanto, uma conversinha ao pé do ouvido, você mostrando que ela tem potencial, você é capaz de ir ajudando a tirar aquela craca e fazer a hélice da vida a dar voltas e ela sair. Isso é uma coisa que eu pratico e eu acho tão assim, gratificante você poder fazer isso com uma pessoa, né? Mostrar para ela que ela é capaz. Não tenha dúvida. Eu vou dar um exemplo nas redes sociais. Tem muita gente que está insatisfeito com o seu peso. Ou está peso acima ou peso abaixo. Só que a pessoa não tem uma iniciativa. Você fala para ela em fazer uma atividade física, a pessoa fala, não leva o jeito. Ela já coloca um embate. Você fala para ela que ela não deveria tomar refrigerante, ela fala, mas eu estou acostumado. Se você partir para outra área emocional, tem gente que fala assim, eu não quero ter mais relacionamento, porque eu só sofro em relacionamento. Então a pessoa vai recuando, ela vai perdendo a capacidade de acreditar no futuro. O que nos difere das crianças? Toda criança é alegre com pouca coisa. Não é? É verdade. A criança pode ser rica, pode ser pobre, toda criança se diverte. Às vezes você vê na rua, uma criança de rua, ela é alegre. Porque ela não colocaram na cabeça dela que ela não pode. E o mundo fica a todo momento dizendo para você, não faça, não pode, não vai conseguir. Isso vai dar errado, isso é difícil. Eu tenho um curso em que eu ensino, Beth, as pessoas a passarem em concurso público e vestibular. Passar em concurso e passar em vestibular é técnica e programação. Sem dúvida. Não tem nada a ver com inteligência. Aprender uma língua, aprender inglês, aprender espanhol, aprender francês, todo mundo acha difícil, porque ninguém aprende a estudar com uma certa metodologia. Tem que ter uma dinâmica, né? Então, você tem que ter uma estratégia. Então, o meu curso, por exemplo, de vestibular e concurso público, eu começo o curso falando para jovem, normalmente, e eu pergunto o seguinte, passar em concurso público é fácil ou é difícil? 99% levanta a mão. É difícil. Mas por que é difícil? Por que tanta gente passa? Aí você pergunta, mas por que é difícil? Não, porque eu não tenho cartucho, porque eu não tenho tempo. Sempre a pessoa fala, eu não tenho alguma coisa. É a mesma coisa com ginástica. Você fala para a pessoa, você tem que fazer ginástica, algum exercício físico. Não, eu não tenho tempo. Você não entende, eu trabalho, eu estudo, você não tem tempo. Mas tem gente que trabalha, estuda e tem tempo. E eu acho que tempo é uma questão de prioridade. Prioridade e você se organizar. Você tem que se organizar. Beth, uma coisa que eu aprendi na vida. Você tem que usar o seu tempo ao seu favor. Não ser escravo dele, né? O pessoal no Twitter brinca comigo, que é o seguinte, hoje, se você entrar no meu Twitter, antes das 5 da manhã, eu dei um bom dia. Antes das 5? E que hora você vai dormir? Eu vou dormir em tese meia-noite. Normalmente eu não consigo dormir muito cedo. Meia-noite eu durmo. Hoje, antes das 5 da manhã, eu dei o meu bom dia e eu fico brincando com os meus twitteiros normalmente. Bom, mas por que eu levanto cedo? Porque se eu levantar cedo, o meu dia rende mais. Sem dúvida mesmo. Beth, quer ver um negócio interessante? Fim de semana. Tem gente que fala assim, eu adoro fim de semana. Eu falei, você adora para quê? Eu adoro para dormir mais fazer tarde. Nada. Mas dormir mais tarde para quê? Aí a pessoa fala assim para mim, não, Lodelo, eu preciso descansar. Quem disse que você precisa descansar? Mas pera um pouquinho. Você já reparou que quando você levanta mais tarde, você levanta cansado? Com bode, né? Fica assim. Aí, Beth, você almoça mais tarde. Você almoça, encosta no sofá e dorme. Quando você acorda, já é hora de jantar. Acabou o seu sábado, acabou o seu domingo. Então, sábado e domingo, que são dias gostosos, se as pessoas levantassem mais cedo, você teria mais tempo para fazer alguma coisa produtiva. Então, gerenciar esse tempo é muito importante. E eu queria saber o seguinte, por que o título de Doutor Segurança e o que o levou a ser Doutor Segurança? Doutor Saúde, você está falando bastante. É verdade. E o Doutor Segurança surgiu de onde? Beth, existe uma coisa que eu aprendi no curso Sintonia, que é o nome do seu programa, essa palavra eu adoro. O nome do meu CD, que aliás, do seu CD. Deixa eu te dar um CD. Que bom. Se chama Sintonia. Tá aqui. E o Sintonia é assim o reflexo da minha alma. São composições todas minhas. Muito obrigado. Espero que você escute, acompanhe a letra. Muito obrigado. Porque
minha essência está aí. Não, essa palavra, sintonia, para mim é mágica, porque o Dr. Lari Ribeiro tem um curso de 3 dias chamado Sintonia. E no curso Sintonia, Beth, ele ensina um negócio que pouca gente ouviu falar, e se ouviu falar não refletiu, que é missão de vida. Todos nós viemos nesse mundo com uma missão. Ai, que bom encontrar alguém que acha isso. Todos nós viemos Acho com uma ótimo. missão. Se você descobre a sua missão de vida, e se você coloca sonhos e metas para sempre estar regrado com a sua missão, a sua vida fica muito feliz. A sua vida fica muito Você está em consonância com ela. Tem gente que trabalha, faz tudo certinho. A pessoa fala para mim, Lordelo, eu sinto uma falta. Eu sinto um vazio dentro de mim. Nada completo, Não, né? a pessoa não sabe que ela não está em consonância, como você disse, com a sua missão de vida. Então é muito importante a pessoa descobrir, eu vim nesse mundo para quê? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E o apelido Doutor Segurança que eu recebi, na realidade eu estava num programa na época, na antiga Rádio Record, existe um radialista famoso, que é o João Ferreira, muito meu amigo, e ele sempre me chamava na Rádio Record. Num dos programas, o Lordelo está aqui, é o cara que mais entende de segurança, é o Doutor Segurança. Pegou. E ficou. Quando terminou o programa, ele falou, Lordelo, esse é o tema que você tem que usar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, Doutor Segurança é bacana. E aí, naquela época, eu estava na Rede TV, fazendo comentários no programa Manhã Maior. Foi quando eu procurei a superintendente, que é a Mônica Pimentel. Eu falei, Mônica, eu queria fazer um quadro dentro do programa, ensinando na prática com atores segurança, e ela gostou. Ela falou assim, precisamos ter um nome para o quadro. Aí ela falou assim, eu falei, eu já tenho o nome. Doutor Segurança. Quando eu falei Doutor Segurança, ela falou, Lordelo, esse é o nome. E hoje, o quadro Doutor Segurança, eu tenho no programa Melhor para Você na Rede TV, junto com o Zucatelli, com o Eduardo Guedes e a Mariana Leão, que eu queria mandar um abraço para os três, que gostam muito do meu trabalho. E ontem foi o dia que eu apresentei o quadro Doutor Segurança. Então, Lá você dá dicas. A gente escolhe um tema, a gente faz um VT bem bacana, aí no estúdio a gente vai transferir orientações bem bacanas. Então, o Doutor Segurança, quem me deu esse nome, que eu gosto muito, é o João Ferreira, e ficou incorporado também. Não, ele é um nome assim que ele preenche a gente, é que todo mundo está atrás, né? Antes de eu te fazer a próxima pergunta, tem aqui uma ouvinte que está perguntando, ó, teria a possibilidade de você publicar as suas receitas? Teria? Tem. Olha, na verdade, é o seguinte... Você vive dando exemplo do que comer e tal? Na verdade, eu publico algumas coisas, a gente publica... Porque o que acontece? O Twitter tem um espaço limitado, né? Coisa também. O que, na verdade, eu estou com uma ideia que deve se concluir até o final do ano, até foi uma sugestão da sua assessora, Adriana, eu vou criar um canal no YouTube de segurança e um canal no YouTube de saúde. Porque quando você ensina, as pessoas precisam meio que carregar no colo. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de fazer omelete. Omelete é uma coisa muito simples de fazer. Só que todo mundo, quando eu publico a foto do meu omelete, os ingredientes, a pessoa me ensina a fazer. Então, eu quero ensinar na prática, com os ingredientes. Você podia ser filmado fazendo isso. E publicar. É isso que eu quero fazer. Olha um que canal beleza. voltado também para a saúde, onde eu vou ensinar dicas de ginástica, de gerenciamento de horário e de tempo, e também falar sobre o café da manhã. Eu inventei um termo que é o pré-almoço e o pré-jantar. O que você pode comer entre as refeições, que são coisas que funcionam para mim e que podem funcionar para as pessoas também. E você adota aquela máxima que sim é tomar o café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Eu não vou dizer, que eu janto como um mendigo. Você come bem na hora? Mas eu sempre tenho um processo, Beth, de estar se reciclando e melhorando. Eu estou agora com uma nutricionista, que ela está me orientando com exames, quer dizer, estou aprendendo com ela também para fazer isso, que a partir das 6 horas da tarde a gente tem que reduzir, ficar mais na proteína e menos carboidrato. Porque o seu metabolismo não vai estar com o mesmo pique da hora que você acordou. Então, se você janta muito, você não vai queimar tudo. É verdade. E especialmente quem janta 10, 10 e meia e vai para a cama, isso também não deve fazer bem. É verdade. Eu estou rindo aqui porque tem uma pergunta, eu vou fazer, né? Mandaram e vou fazer. Doutor, você é casado?
A sua esposa quem faz seus pratos? É a Juliana que está querendo saber. Júlia, não, isso aí todo mundo quer saber. Eu sou solteiro, na realidade sou eu que faço as minhas coisas. Porque, na verdade, quem gosta de cozinhar... Não sei se você gosta de cozinhar, Beth. Você cozinha? Ai, você fez Você uma não pergunta. gosta? Posso falar uma coisa? Eu consigo queimar a pipoca no micro. Jura? Eu não, mas se você pedir para eu fazer um terno para você, eu faço. Entendi. Eu costuro. Não vamos fazer Mas uma cozinha troca? você não gosta? Cozinhar, não. Tá, então eu vou te explicar uma coisa Que bacana. pena. Cozinha é um negócio de amor. Cozinha é uma atitude anti-estresse. Então, quando eu vou fazer compras, eu vejo às vezes algumas mulheres pegando a fruta ou o tomate sem escolher. Tá. Eu escolho com carinho. Um por um. Né? Quando eu vou cortar os legumes, eu corto com carinho. E faço com carinho porque eu acho muito bacana essa alquimia da cozinha. É importantíssimo. Estão me chamando aqui que diz que está na hora de eu tocar piano e eu vou sugerir o seguinte. Eu tenho tanta coisa que eu ainda quero perguntar para o Jorge, que eu vou para o piano, eu vou tocar uma canção, mas não terá intervalo. Técnica, sem intervalo hoje. Pode ser? Tem mesmo? Ah, então vai ter intervalo. Que pena, mas a gente passa um pouquinho aqui, porque tem muita coisa ainda que eu quero saber. Bacana. Eu vou oferecer, você falou de bossa nova, né? O Jorge, eu sempre pergunto para o meu entrevistado qual é o gênero musical, não é a música. Porque eu não preciso saber tudo, né? Se alguém pede uma música que eu não sei, eu vou ficar constrangida. Não, se você tivesse me pedido uma música, eu ia te escolher uma música que eu adoro. Eu gosto muito do Rio de Janeiro. E quando eu estou dentro do avião, chegando no Rio, tem o Samba do Avião. Nossa! Que é uma música fantástica, que diz tudo sobre o Rio, e eu adoro essa música. É muito linda. Se você tivesse pedido, eu teria preparado. Eu vou tocar uma do Tom Jobim. Tá. Ele citou Tom Jobim e Vinícius. Não precisa falar nada sobre eles, né? O Tom Jobim, ele foi considerado o compositor do século XX. Tá. Foi feita uma pesquisa de 10 músicas mais interpretadas no mundo, 3 são do Tom Jobim. E eu assisti show com ele e assisti show do Vinícius. É mesmo? Fui um privilegiado. Sem dúvida, né? Então, eu escolhi para você um dos temas do Tom que eu gosto muito. Você sabe a letra, sabe cantar, muito bom. Gente, voltamos já já, porque tem muita coisa ainda para saber, tá? Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade.
esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Eles se esqueceram de pôr a câmera aqui? Ah, show. Gente, os bastidores do nosso programa, assim, é um aprendizado.
Eu repito, estou aqui com o doutor Segurança, o doutor Saúde, que é o doutor Jorge Lordello, que veio partilhar com a gente notícias, informações. E eu tenho uma outra pergunta aqui, da Paula, que ela diz o seguinte: doutor, eu só como besteira, me ajuda a mudar minha alimentação? Legal. O que você diz para ela? Paula, o que acontece? Você vai continuar comendo besteira se você não mudar a maneira como você raciocina a alimentação. Então, eu vou te dar um exemplo. Todos os alimentos que as pessoas comem, que são considerados besteiras, que eu chamo carinhosamente de salgadoce, eles já possuem uma química que te induz a comer sem parar. Ou é o excesso de açúcar, ou é o excesso de sal e a fritura. Fora alguns outros elementos que te fazem dependentes daquilo. Eu tive uma secretária que ela era dependente de chocolate. Ela comia chocolate de uma maneira muito intensa. Como se fosse uma refeição. E às vezes ela ia almoçar com a gente e ela pegava sempre uma sobremesa. E a sobremesa dela, Paula, era a chamada torta holandesa. Todo mundo gosta. Todo mundo conhece, né? A torta holandesa, dos doces, é o que tem mais caloria e gordura hidrogenada. É o pior doce, a torta holandesa. E um dia eu falava com ela, eu falava assim: ô Mariana, você come uma torta, isso não é legal. Aí ela falava: mas é uma tortinha só. Tá bom. Aí um dia, o que eu fiz? Eu pedi para a moça 2 caixas de torta holandesa. Aí quando acabou o almoço, ela pediu a torta holandesa, eu vi as caixas e eu coloquei em cima da mesa umas 50 tortas holandesas. Aí eu falei para ela assim: esse volume de torta holandesa você come mais ou menos de 1 mês e meio. Falei para ela: imagina todo esse volume de torta holandesa dentro de você. Porque a pessoa, ela come aquele negocinho, ela não pensa no efeito multiplicativo. Aí ela começou a pensar. Quando eu cheguei no escritório, eu peguei alguns vídeos e mostrei para ela o seguinte: quando você come porcaria, as suas veias elas vão sendo impregnadas por aquilo. E por isso que muita gente morre de uma série de doenças. Aí, eu não precisei falar para ela não comer. Eu mostrei para ela, e naquele momento ela adquiriu uma consciência de saúde. E ela realmente parou de comer a torta holandesa, ela praticamente parou de comer o chocolate. Aí eu expliquei para ela que você pode comer o chocolate com mais cacau, que é o chocolate bom. O cacau faz bem, mas não esse chocolate porcaria que é vendido industrializado, né? Que é gordura pura. Então, na verdade, Paula, você só vai melhorar a alimentação se você se conscientizar se esse tipo de alimentação que você está tendo está prejudicando a sua saúde física e também mental. Mental, sem dúvida. Porque você mexe com o equilíbrio. E eu vou somar aqui ao que o Jorge está falando, Paula. Tem um exercício assim. Se você come demais chocolate, ou come demais brigadeiro, ou qualquer doce, você se imagine num quarto e o chocolate, o brigadeiro, começou a invadir pela janela, pelo lustre, pela porta, e você está ali dentro daquele ambiente, e aquilo lá começou a subir, e o chocolate veio, foi tomando parte de você, até que você não está conseguindo respirar. E sinta esta sensação de que você foi completamente sufocado por aquele alimento que você não quer mais comer tanto. Experimente. É milagroso. Eu fazia isso, porque eu sou chocolatra, mas agora com moderação. De vez em quando eu deixo a minha criança feliz, né? Porque também não pode ser tão radical de nunca mais comer sonho de valsa. Muito bom. Você lançou um livro com o Lair Ribeiro. E eu me interessei falando com você, educando com amor e responsabilidade, voltado para os pais. Como é que é isso? Você não tem filhos? Como é que você vai poder ensinar alguém? É verdade. Beth, eu aprendi com o Dr. Lair Ribeiro que é o seguinte: você quer escrever um livro? Ok, escreva fazendo pesquisa. E o que a gente descobriu nessa pesquisa? Primeiro, pais educam filhos com amor, só que amor exagerado. Amor em exagero estraga. Outro detalhe: os pais criam filhos sem saber o mínimo de estratégias de criar um filho. Vai na tentativa e erro. Acerta um pouco e erra um pouco. Ok. Aí nós perguntamos para mais de 200 pais que já têm filhos crescidos o seguinte: o que foi que você errou na educação do seu filho? E o que foi que você acertou? E você começa a entrelaçar e ver as coisas que as pessoas mais erram e as coisas que as pessoas menos erram. E a partir daí, nós começamos a mostrar o que você não deve fazer com o seu filho e o que você deve fazer com o seu filho. Então eu vou dar aqui uma dica
para os nossos internautas. Fale o nome do livro também, porque eu me interessei. Beth, do 0 aos 7 anos é a chamada primeira infância. Na primeira infância, o cérebro humano ele está na fase da absorção. O que é isso? Imagina uma esponja, você pega um líquido vermelho, joga em cima da esponja, ela absorve sem nenhum tipo de cognição. Ele vai absorver tudo. O que acontece na primeira fase de vida nossa? Tudo que você falar para o seu filho, ele vai interpretar e vai absorver. Então imagina você que tem um filho de 2, 3, 4 anos, ele fez alguma molecagem, você vai nervoso ou nervosa e você começa a gritar com o seu filho e começa a dizer: você é um estúpido, você é um idiota. Só que o garoto tem esse tamanho, ele está olhando para uma pessoa que ela tem uma referência enorme e ele absorveu frases muito negativas. Que nem tem significado ainda para ele, mas fica lá, né? E aí o que acontece? Por que muita gente aos 16, aos 14, aos 13 anos engorda? Por que tem muita gente que nessa fase, a pessoa fala assim, fase de ser aborrecente? Porque os traumas, olha o que eu vou dizer, os traumas e fobias inseridos na primeira infância vão se revelar na adolescência. E aí você passa a ter um filho introspectivo, deprimido, ou engordou demais, ou não quer comer, com uma série de problemas, porque na primeira infância você criou o seu filho com uma linguagem errada. Vou dar um exemplo. Você chega para o seu filho, que é muito comum, o avô, a avó, o tio, a tia, a mãe, pega aquela criança e fala assim: nossa, como essa criança tá gordinha, como essa criança tá bonita. É fofinho, né? Como essa criança tá fofinha. Sabe o que vai acontecer? Ela pode codificar que beleza é sinônimo de gordura. Essa criança com 13, 14 anos vai começar a engordar. Porque ela plasma aquilo. Ela vai morrer com gordura e gorda. Ou então, você começa a jogar palavras denegrindo a imagem daquela criança porque ela é uma criança sapeca. O que vai acontecer? Você vai fazer com que ela adquira esse tipo de sentimento quando ela tiver. E o pior, os pais criam os filhos da ditadura do não. É tudo não, 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 né? E, na verdade, Beth, eu quero ensinar uma coisa muito importante que é a regra da neurolinguística. O cérebro não codifica a palavra não. Concordo plenamente. Então, eu dou um exemplo na minha palestra que é o seguinte. Eu quero que você não pense num elefante amarelo com bolas vermelhas. Não pense num elefante amarelo com bolas vermelhas. Você está vendo o elefante amarelo com bola vermelha. Por quê? Porque tudo que você fala ou pensa, o seu inconsciente forma uma imagem. Então, vamos imaginar, um garoto, ele está indo para uma festa e o pai fala: eu não quero que você grite na festa. O garoto está... Qual a imagem que ele está tendo? Que eu vou gritar na festa. Então, outra dica é que os pais não criem o seu filho com a linguagem do não. Fale para o seu filho aquilo que você quer. Pelo positivo, né? E o adulto, Beth, tem adulto que é assim: eu não quero ser gordo. Ai, nossa, eu ia dar esse exemplo. Não é? Ou então... Quero ser magro, né? Gente de idade fala assim: eu não quero ficar doente. Espera um pouquinho. Eu não quero ficar doente. Já que o cérebro não codifica a palavra não, você vai assimilar o quê? Qual que é a imagem? Ficar doente. Então, você falar aquilo que você quer na sua vida inteira, mas principalmente para quem tem filho de 0 a 7 anos, é você criar. Ter esse cuidado. Ter esse cuidado que a gente acabou de falar. Eu costumo dizer assim, o universo acolhe a nossa intenção. Então, eu desejo algo. Vai para o universo e ele me devolve. Como o cérebro não decodifica o não, se eu falar, eu não quero esquecer o guarda-chuva, eu vou esquecer o guarda-chuva. É sempre pelo positivo. Eu tenho umas coisas assim que eu adotei através do curso de neurolinguística, que é não usar a palavra difícil, não consigo, não. Eu vou escrever um texto, se eu puser o não, eu troco de maneira que ele seja impedido de aparecer. Você viu que eu pensei para não pôr o não, né? Beth, muita gente fala assim para mim: ô Lordelo, bom dia. Eu sempre falo, é um ótimo dia. Porque a palavra tem poder. Total. Se você puder colocar uma tinta nessa palavra para que ela seja uma palavra melhor, mais positiva, né, o seu cérebro reage de maneira... Então, veja bem, hoje é um bom dia. Hoje é um ótimo dia. Melhorou muito.
o cérebro acaba entendendo e ele acaba falando, pô, é um ótimo dia mesmo. Sabe uma técnica que eu uso assim quando as pessoas me perguntam, o que você faz, Beth? Eu não vou dizer que eu sou pianista, palestrante, apresentadora do Sintonia. Eu falo assim, eu ajudo a melhorar a vida das pessoas. O que aconteceu nesse momento, quando eu falei isso? Opa, como assim? Como que você ajuda a melhorar a vida das pessoas? Aí é que eu vou contar qual é a minha profissão. Não ficou um pouquinho mais interessante? Ah, não tenha dúvida. Porque a pessoa que também que levanta e fala, nossa, hoje está sol, hoje está frio, hoje está calor, só reclama, ela só olha o que ela não tem, ao invés dela valorizar que se você levanta numa cama, se você tem o seu café, tem o seu emprego, você já tem muito, já é uma vez. E a própria vida, né? O milagre da vida já está tudo aí. Né? Beth, posso dar uma dica? Por favor. Uma dica de vida? Uma dica de vida. Eu gosto de dar dica, né? A vida é feita de ferramenta. Seguinte, antes de dormir, eu queria dar uma tarefa para os seus internautas. Por favor. Antes de dormir, você vai pegar um papelzinho, ok? Você vai começar a falar o seguinte, que horas eu vou levantar amanhã? Que horas eu vou levantar amanhã? Então você vai determinar. Você não consegue levantar cedo? Você queria levantar que horas? 6 da manhã? Você vai escrever, vou levantar às 6 da manhã. 2, o que eu vou fazer amanhã? Aí você fala, não, o Lordello fala tanto de alimentação, amanhã eu vou melhorar minha alimentação. Aí você vai falar, o que eu vou comer amanhã de manhã? Bom, o Lordello falou que ele faz suco de manhã, eu vou pegar uma fruta, vou colocar no liquidificador, vou colocar vários tipos de cereal e vou tomar. Você escreve. Aí você fala o seguinte, antes do almoço, por volta das 10 horas, eu vou fazer mais uma refeição. Você escreve o que você vai fazer. E aí você fala, não, amanhã, às 4 da tarde, eu vou ver preço de academia, porque eu vou fazer. Bom, eu preciso falar com alguém que não tenho falado. Você começa a anotar tudo no papel. Antes de dormir. Acabou de fazer isso? Você lê, faça uma oração, agradecendo o dia que você teve, e você dorme. O cérebro vai captando, né? Beth, você dorme com toda essa responsabilidade e programação que você fez. Quando você levantar, você pega o papelzinho, a primeira coisa que você vai fazer, você dá uma olhadinha. Sabe o que vai acontecer? Você programou o seu dia, o seu dia vai render muito e você vai obter melhores resultados na sua vida. E o cérebro da gente, ele aprende por repetição e velocidade. Então, se você fizesse um dia, faz no segundo dia, vai ficar uma coisa automática. Vai chegar uma hora que você não vai precisar do papel. É, verdade. Primeiro você vai no papel, mas depois, eu não preciso mais do papel. Antes de dormir, eu já falo, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou levantar tal horário. Pam, 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 acabou. Eu já me programei para o dia seguinte. E diríamos que isso é muito mais saudável do que você dormir pensando, nossa, amanhã eu tenho que pagar aquela conta, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer. Como é que você vai dormir? O seu cérebro vai ficar completamente desnorteado e aí você dorme mal. Não tenha dúvida. Como você veio aqui para falar também de segurança, eu queria saber o seguinte. É verdade que o celular é o bem mais roubado do Brasil? O celular bateu todos os recordes. Não, o celular é o bem mais amado do Brasil. Aonde você for, está todo mundo com o celular na mão. É a extensão do corpo humano. O celular hoje é uma loucura. E como ele é o bem mais amado, ele é o bem mais roubado. Como ele bateu todos os recordes de venda, ele bate todos os recordes de assalto. Né? Então é muito importante as pessoas entenderem que hoje um celular custa 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. E os marginais, hoje, só para você ter uma noção, Beth, muitas vezes preferem roubar um celular caro do que um carro. É mesmo? É mais vantajoso. É mais vantajoso. Porque um carro, só para você ter uma noção, um carro, para ser vendido por um desmanche, ele vai vender por R$1.000, R$1.500 um carro grande. Que ele vai ter que transferir, andar com esse carro com risco de ser preso. Correndo mais risco, né? Um celular não, ele pega um celular, ele rouba um celular, ele arranca o chip e ele anuncia esse celular para vender nos diversos modalidades de internet e vende o celular como se fosse um celular legal. E ele ganha dinheiro. Mais fácil, né? Então você tem que fazer o quê? Não portar o seu celular em público. Porque senão, se a pessoa... Andar na rua falando com o celular. Andar na rua, andar no carro. Exemplo, no restaurante. Você deve procurar ter o quê? Você esconder o seu celular e utilizá-lo de uma forma racional. Porque é incrível. Tem gente que corre com o celular na mão. Tem gente que anda de bicicleta com o celular na mão. Tem gente que anda, bate a cabeça, cai com o celular na mão. Então é melhor você falar com o celular quando você estiver dentro de algum local. Um outro detalhe importante. A pessoa vai num boteco, vai num bar, vai num restaurante, vai numa padaria. Eu não entendo. A pessoa pega o celular, Beth. A pessoa pega a carteira, põe em cima da mesa do balcão. É verdade. Põe o celular, pera um pouquinho, está todo mundo vendo. Quer dizer, não faça isso, preserve aquilo que você tem. Muito bom. E outra coisa, o mal do século são as drogas.
Por que está havendo esse consumo tão intenso, cada vez mais? Não, isso é muito simples. O livro Educando com Amor e Responsabilidade, ele tem a finalidade de educar o seu filho, mas a finalidade também de você fazer com que o seu filho opte por sonhos e metas positivas. Beth, você sabe aonde que a pessoa se embriaga? Onde é o polo de embriaguez do garoto? É na própria casa dele. É mesmo? Na própria casa dele? Na própria casa dele. Vou te dar um Está exemplo. vendo o pai beber? Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma palestra uma vez, onde a diretora de um colégio, que era a primeira pessoa a estar sentada, ela chorava durante a palestra. E eu falei, a palestra deve estar sendo horrível, porque ela está chorando. Está chorando. No primeiro intervalo, ela veio falar comigo. Eu falei, pô, mas você está chorando por quê? Ela falou, Lordelo, eu descobri esses dias que a minha filha está fumando cigarro com 11 anos. E quando eu descobri, eu fui falar com ela, e eu perguntei, filha, por que você fuma cigarro, filha? Sabe o que ela falou para ela? Isso foi uma aula que serve para você, que vai ter filhos ou tem filhos. A filha falou para ela, mãe, eu via você com o cigarro na mão, pegando o cigarro com uma delicadeza e uma classe. Achou elegante. E eu quis copiar a maneira que você fazia. Bom, primeira coisa. Segunda coisa, você já reparou, Beth, que você vai na casa das pessoas, a pessoa tem um móvel de madeira e tem um móvel de espelhos cheio de bebidas bonitas? Verdade. Aquilo parece um altar. A Bíblia está escondida. Os livros estão no quarto. Mas móvel, a bebida está lá. O móvel mais bonito da sala é o quê? É o móvel das bebidas. As reuniões de família são feitas ao lado desse móvel. As pessoas estão rindo, estão batendo papo, bebendo ao lado desse móvel. E o seu filho pequenininho, ele está prestando atenção em tudo. E agora eu já estou preocupado, sabe por quê? O avô lá de casa toma uma cervejinha na frente do neto. Não é legal. Não é, né? Não é legal. Luiz Carlos Franco, atenção aí, hein? Eu digo o seguinte, você fuma, você bebe, continue fumando, se você quer, mas não faça na frente dos seus filhos. Eu tenho uma pergunta aqui, desculpa te interromper. Aliás, eu queria agradecer a Adriano Santos. Ele me segue, ele faz perguntas, ele me curte, e agora ele perguntou o seguinte, você toca algum instrumento? Olha, uma das minhas frustrações, vou ser sincero para você, eu sempre quis aprender a tocar violão, mas eu não levo jeito. Quem disse? Já tentei quando eu era garoto, não consegui, e eu sempre levei jeito para esporte. Então, eu gosto, faço ginástica até hoje, mas eu não levo jeito. Você me permite Entendeu? quebrar esse paradigma, não? Bom. Você está na frente de uma professora de piano e violão. Mas sabe o que acontece, Beto? Eu não tenho hoje. É só se você não quiser. Hoje realmente eu não quero, vou dizer o porquê. Porque hoje o meu tempo que eu tenho, a minha aptidão que eu encontrei, que eu também me esforcei, é escrever. E como eu faço ginástica, eu escrevo, então hoje não tenho mais dia um não interesse. dá, né? O seu dia não mas dá. quando eu tentei tocar violão, fui fazer aulas, mas não saía. E aí eu desisti lá atrás. Nem sempre quando o aluno não aprende, a responsabilidade é dele. Muitas vezes de quem está ensinando. Também. Você sabe que o nosso programa, ele passa tão rápido, eu vou ter que pedir para você voltar uma outra oportunidade. Você viria aqui o ano que vem? Porque tenho tanta coisa aqui que eu ainda queria perguntar para ele. E vou terminar perguntando o seguinte. Que mensagem você tirou de tantas vivências diversificadas? Porque você se formou em Direito. De repente, a gente percebe que você é muito ligado no mundo espiritual, no mundo invisível, você dá exemplos, tudo. Que mensagem, que lição você tirou de tudo isso que você poderia estar dizendo aqui para o nosso internauta? Bacana. O que nós temos que ter de muito importante, Beto, é o que eu chamo de equilíbrio emocional. Você tem que buscar o seu equilíbrio. É óbvio que não existe receita única para você ter equilíbrio emocional. Mas existe uma coisa muito melhor. Você tem que buscar esse equilíbrio. Você tem que buscar aonde? Muita gente encontra na religião. Muita gente encontra na psicologia. Muita gente encontra na família. Ajudar o próximo. Muita gente encontra fazendo o seu dízimo de qualquer maneira. Então, é muito importante você ir atrás do seu equilíbrio. Eu fui atrás do meu equilíbrio emocional com 27 anos. Eu fui atrás com 27 e encontrei com 28 para 29. Então, se você está se sentindo amargurado, chateado, triste, deprimido, não tem problema nenhum. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Eu quero ter equilíbrio emocional. Eu vou procurar. Eu estava comentando aqui com
a Beth antes de começar, quando eu fui buscar o meu equilíbrio, eu fui fazer terapia. Na época, para mim, não funcionou. Me indicaram, na época, uma pessoa que fazia mapa astral em São José dos Campos. Eu fui. E, no final, eu acabei conhecendo, através de indicação de um amigo que perdeu um pai, o Dr. Larry Ribeiro, e, através das técnicas que ele trouxe, eu encontrei o meu equilíbrio emocional. Então, você tem que procurar. Agora, se você desistiu de procurar o seu equilíbrio, eu tenho uma péssima notícia. Uma péssima notícia. Que quando você desiste, você fala assim, bom, eu tenho hoje um sentimento de felicidade nota 5. Mas tudo bem, nota 5 eu seguro. A péssima notícia é que se você não procurar se resolver, esse problema ele vai piorar. Ele vai piorar. E cada vez você vai ser uma pessoa mais amarga e mais depressiva. Então não tem jeito. Se você estacionar, você vai para baixo. É melhor você buscar isso de alguma maneira. Agora, a regra não existe, mas tem que ir atrás, tem que buscar. Eu sempre digo assim, você quer ser uma pessoa mais ou uma pessoa menos? Eu quero sempre ser mais. Eu vou dedicar agora a minha segunda música para você, e enquanto isso, você vai, na hora de terminar o nosso programa, você vai falar da sua missão, rapidinho. Ok. Pena que hoje o nosso programa teve intervalo, a gente está tendo que terminar, porque realmente eu queria saber mais coisas sobre você. A gente vai marcar um café, viu? Ok. E eu quero meu livro. Eu vou tocar de novo Tom Jobim e Vinícius. Ok. Você viu que eu dei uma modificada aí, ela é um clássico da bossa nova e virou um samba. Lembrei de Elô Pinheiro, minha amiga. Lembrei de Elô, minha amiga. Adoro ela. Beijo, Elô. Adoro ela. Adoro você. Jorge, eu agradeço muito sua presença. Foi uma aula. Quero que você volte em breve. Virando o ano, a gente já vai outro ano, a gente faz um outro assunto. E fala rapidinho, sua missão? Minha missão de vida é passar conhecimento às pessoas para que elas possam refletir e ter uma vida melhor, principalmente na área de segurança e na área de saúde. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Beth. E obrigado também por você estar aí. E na próxima semana teremos mais um assunto intrigante. E agradeço sempre a sua participação. Você compartilha, você põe as minhas mensagens em todos os lugares. Estou sendo muito grata. Uma boa semana, hein? Até já.